Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus pela presença dEle. É o que nós temos de mais importante. E assim, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Deus, para que nessa noite, Pai, os nossos corações sejam sensíveis à Tua vontade. Queremos, Deus, entregar a Ti o controle, a direção, o comando, Pai, de cada uma das nossas vidas. Não queremos exercer a ingerência, o controle, ó Deus, sobre nós mesmos, mas queremos entregar ao Senhor e dizer, Pai, ao Senhor, que nós somos como vasos nas mãos do oleiro. E conforme seja a vontade, Pai, do oleiro, assim o Senhor define e estrutura o vaso de barro, Pai. Que assim o Senhor nos tome nessa hora, ó Deus, e nos faça segundo a vontade, o desejo do Teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós aplicamos, Pai, agora a nossa alma, Pai, em conexão completa contigo, de maneira, Senhor, que nós cremos, entendemos e acatamos, ó Pai, a vontade soberana do Senhor e tudo aquilo que o Senhor há de nos permitir experimentar nessa oportunidade em que o Teu Espírito fala conosco. Assim, Senhor, nós agradecemos a Ti, porque digno é o Cordeiro. Você pode dizer amém por isso? Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, certamente trouxe, quero compartilhar o texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8, 1 Pedro 5, 8. Se você encontrou, diga amém. Glória a Deus. Povo afiado, hein? Louvado seja Deus. Assim diz a palavra do nosso Deus: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você pode tomar seu assento nessa hora, com alegria, gratidão ao Senhor por todas as coisas. Quero chamar a atenção para aquilo que a Bíblia nos dá a entender, nos traz como uma informação importante na leitura desse texto. Porque quando nós lemos esse texto, nós percebemos exatamente 3 informações relevantes, importantes e que precisam fazer parte do nosso espectro de leitura. Nesse texto nós vemos que o Senhor nos dá um alerta, há um alerta da parte de Deus nesse versículo. Além do alerta da parte de Deus, tem também um direcionamento de Deus mostrando quem é que se levanta contra você e, por fim, o modus operandi, como esse alguém atua, age contra a sua vida. Então olha para quem está perto de você e diga assim: preste atenção nesse texto, porque tem 3 informações importantes que Deus quer tratar com você. E você vai entender que quando o texto começa dizendo sede sóbrios e vigiem, o Senhor traz um alerta como quem diz: seja lúcido, seja equilibrado espiritualmente e vigie. Afinal de contas, ninguém vigia se não tiver sobriedade, se não souber a razão pela qual precisa vigiar. Então, quando Deus fala seja sóbrio e vigie, Ele chama a atenção para que nós estejamos aplicados à lucidez espiritual. Por essa razão, você precisa se fortalecer no Senhor, na força do poder de Deus, porque isso é que vai assegurar a sobriedade necessária para você entender que é necessário também você ser vigilante. Depois ele continua dizendo: o diabo, o vosso adversário, ele já falou quem é que se levanta contra as nossas vidas. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, rugindo ou bramando como um leão. Curioso que quando você observa um leão rugindo, a característica do leão rugir é para que ele possa impor a sua autoridade, o seu domínio sobre alguma coisa. Todo leão que ruge, ruge para dizer quem é que manda no pedaço, quem é que manda no território. Quando a Bíblia diz, então, seja sóbrio e vigie, porque há alguém que está no seu entorno e que está bramando como um leão ou rugindo como um leão, o Senhor está dizendo: esteja atento, porque alguém quer se apropriar de alguma coisa ou de alguém. Alguém quer ser o dono do pedaço, alguém quer ser o dono do território. Eu costumo dizer na igreja repetidas vezes que não existe território sem autoridade, não tem território sem dono.
Ou você entrega o governo da sua vida a Deus, ou o governo da sua vida estará sujeito à vontade daquele que também se levantou contra os planos e os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida. Então, saiba que lutar contra isso é você se impor para que você sobreponha a sua fraqueza, para que você sobreponha a sua fragilidade e que você possa contornar aquilo que poderia ser chamado para você de fracasso, mas não se esqueça que em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Então fala para alguém que de repente está em dúvida, essa pessoa não vai dizer para você, mas se por acaso ela estiver em dúvida e estiver perto de você, você vai dizer para ela, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Sabe uma coisa que me chama bastante atenção, é que qualquer delinquente, quando ele atua contra a vida de uma pessoa de bem, ele usa de algo que na realidade é o seu grande trunfo. Uma pessoa quando vai praticar um delito, seja ele qual for, uma pessoa que for praticar um ato criminoso contra outrem, o que acontece é que ele se utiliza, ele lança a mão de um recurso que vai dar uma grande vantagem para ele contra essa pessoa de bem. E eu estou me referindo à surpresa. A surpresa faz toda a diferença. Imagina se alguém, quando fosse por acaso sair, começasse a pensar assim, eu vou sair, mas antes de sair deixa eu pensar numa coisa. E se por acaso alguém se levantar contra a minha vida? E se por acaso eu estiver andando por uma rua e essa rua estiver deserta? Me parece que não é comum as pessoas pararem para pensar nisso. Todo mundo que para fazer alguma coisa ou que planeja fazer alguma coisa, faz pensando no seu objetivo, naquilo que ela pretende fazer, naquilo que ela tem que realizar. Mas dificilmente você vai encontrar alguém parando para pensar assim, e se por acaso se levantar alguém para me assaltar, será que você já saiu pensando nisso? Será que você já saiu nem sequer pensando nisso, ou se planejando contra isso? Como você reagia a uma situação como essa? Será que você já pensou em algo similar, algo semelhante a isso? Como você reage com relação a uma situação dessa natureza? É claro que você vai dizer para mim assim, não, porque isso não é natural, isso não é comum, não é convencional. Ninguém sai pensando que pode ser assaltado, mas existe um risco, concorda ou não? Existe o risco? Existe. Imagina então se você pudesse agora antever qualquer ação daquele que se levanta contra a sua vida, que ruge como um leão, que brama como um leão e fica buscando impor o seu domínio sobre pessoas, sobre territórios. Imagina se você fizer isso. É para que você entenda a importância de você fechar brechas. É para que você possa vestir as vestes da lucidez, da responsabilidade. E por isso que esse texto de 1 Pedro 5,8 começa dizendo, seja sóbrio. E a sobriedade vai te levar a pensar em coisas que talvez você nunca tenha pensado, mas que você vai precisar começar a refletir a respeito. É por essa razão que muitas vezes as pessoas na sua vida cristã, elas acabam vivenciando e atravessando momentos de instabilidade, porque muitos desses momentos de instabilidade estão relacionados à fragilidade ou à não condição de antever possíveis problemas que poderiam ser evitados ali na frente. Muita gente acaba deixando a brecha aberta e não cumpre aquilo que o Senhor diz, seja sóbrio e vigilante. Eu repito, não tem como ninguém vigiar se não for sóbrio. Não tem como ninguém exercer vigilância se não tiver sobriedade. Em Mateus capítulo 7, você vai ver Jesus falando a respeito do homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. Agora Jesus diz assim, aquele que é prudente, ele se assemelha ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Só para a gente entender didaticamente, Jesus está falando que quem edifica a casa sobre a rocha está vigiando, por isso construiu, e quem, antes de construir a casa, entende que é necessário edificar sobre a rocha, antes de tudo, entendeu, percebeu qual era a natureza da construção. Ninguém constrói alguma coisa sem ter um objetivo claro que leve essa pessoa a entender a razão pela qual ela tem que construir. Por isso, eu quero associar isso ao ser de sóbrios e vigilantes. Seja sóbrio e vigie, porque você só vai vigiar, você só vai entender o que é vigilância se você tiver lucidez, se você estiver, for um entusiasta do envolvimento, do relacionamento com Deus.
Então, por essa razão, você precisa fechar a brecha. Fala para quem está do seu lado e diga assim: fecha a brecha. Diga assim: sobreponha as suas fraquezas. Se levante e não se acomode contra as circunstâncias da vida. Você entende que eu quero convidar você a se posicionar de uma forma diferente, porque normalmente em meio às decepções, aos problemas, em meio às tempestades da vida, em meio a tantas buscas que nós cultivamos no nosso dia a dia, olhamos para um monte de coisa, só deixamos de olhar para uma condição que é necessária e a gente precisa colocar os olhos de uma forma especial. É você se sobrepor, é você superar a sua fraqueza. Quem mais quer que você não alcance o que você deseja é a sua fraqueza. E quando você diz assim para mim, nominalmente, o que é a minha fraqueza, você sabe, porque cada pessoa identifica e sabe onde está a sua fragilidade. Qualquer pessoa entende e reconhece onde está a sua fragilidade. E para que eu seja mais direto e mais enfático, imagina que alguém tem um histórico pregresso de envolvimento com álcool e resolve dar uma passadinha no mesmo bar do passado. Não me parece ser uma condição lúcida, uma condição inteligente de alguém que tem uma fragilidade com relação a determinada área, querer continuar convivendo nos mesmos lugares ou aplicar as mesmas práticas que ele fazia no passado, num passado sombrio, num passado de trevas. Então não me parece razoável que alguém queira continuar vivendo da mesma forma que viveu antes de conhecer Jesus Cristo. Você concorda comigo ou não? Sim ou não? Então alguém que de repente tem uma inclinação para alguma outra coisa, alguém que tinha uma inclinação para adultério, não me parece conveniente que essa pessoa alimente determinado tipo de relacionamento com a pessoa do sexo oposto para não dar brechas, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você entende que Satanás, ele percebe onde estão as suas limitações e é exatamente impondo a aplicação das suas limitações é que ele pretende derrubar você? É que ele pretende impor a sua autoridade, por isso ele ruge como um leão e ele tenta impor a autoridade dele, para que você possa sucumbir, para que você possa cair diante da sua fraqueza. O seu maior trunfo é ter uma vida no altar, é ter uma vida na presença de Deus, porque esse trunfo vai fazer com que você sobreponha qualquer tipo de fraqueza, qualquer tipo de limitação, mas você vai precisar encontrar o seu lugar, irmão. Você vai precisar encontrar a sua responsabilidade. Como é que você vai conseguir resistir às investidas do inimigo se você não se posicionar da forma adequada, da forma correta? Então tenha muito cuidado como você tem conduzido a sua vida e tem vivido a sua vida, porque esse texto ele chama a atenção para uma vida de responsabilidade, porque sobriedade vai levar você a uma vida de responsabilidade. E você vai precisar ter responsabilidade sobre a sua vida espiritual. Seja responsável com a sua vida espiritual. E o que me assusta é quando as pessoas muitas vezes desconsideram, descredenciam a vida espiritual como se fosse algo relegado a um segundo plano, como se fosse algo que pudesse esperar. Afinal de contas, a pressa e a urgência para um monte de coisa na vida, mas quando se trata de relacionamento com Deus, parece que isso pode esperar e não me parece razoável isso, porque a Bíblia diz, seja sóbrio, seja lúcido, abra os olhos, acorde, porque existe uma ação que se movimenta contra a sua vida. Então você deve estar percebendo comigo que existe uma inversão, e essa inversão é extremamente perigosa, porque quando você inverte a importância e o significado das coisas, você coloca relacionamento com Deus em último plano, porque afinal de contas você tem que fazer um monte de coisa, você, em outras palavras, está correndo um grande risco, você está andando no fio da navalha, você está andando pela fronteira do que é a vida que Deus quer para você e o precipício que foi desenhado, que foi definido para você cair e tropeçar. Qual é a escolha que você vai fazer, irmão? Definitivamente, qual é a escolha que você vai fazer? Aí o Senhor traz, através desse texto, o Senhor nos traz um alerta. Seja sóbrio e seja vigilante. Seja sóbrio e vigilante. Eu não sei se você se dá conta, se você percebe, mas quando Deus ele nos convida a uma vida de vigilância, a uma vida de posicionamento diante de Deus, é para que a gente possa fazer algo que talvez a gente não tenha costume de fazer, mapear riscos.
Se em algum momento da vida você já parou para mapear riscos, não quero que você entre numa neura para que tudo que você faça, você vai fazer esse tipo de mapeamento. Mas, por exemplo, para alguém que vai circular pela rua, a pessoa precisa saber qual é a rua que ela está circulando, qual é o fluxo de veículos que tem, se tem semáforo, se não tem, como é que é o volume de pedestres que circula nessa via. É saber se você tem algum risco com relação a cabeamento de energia elétrica passando por cima da sua cabeça, que corre pelos cabos das concessionárias de energia a 11.000 volts, suficiente para que antes de chegar em você, já deixe você completamente paralisado. Não, você não, diga em mim não, porque você mapeou o risco antes, sem dúvida alguma. É ou não é? Olha isso do ponto de vista espiritual. Olha isso do ponto de vista espiritual. Eu preciso mapear os riscos. Eu preciso mapear esses riscos. E eu vou mapear de que forma? Eu vou ser vigilante. Afinal de contas, eu sou sóbrio, lúcido espiritualmente, suficientemente para poder saber que determinado tipo de envolvimento com pessoas pode me levar por um caminho de morte aparentemente sugestivo como caminho de vida. Eu preciso ter lucidez suficiente para saber o que é certo e o que é errado, para saber como eu devo agir, se aquilo é moral ou é amoral ou imoral. Preciso saber que tipo de postura eu tenho que adotar, que tipo de conduta eu vou admitir. Afinal de contas, ninguém precisa passar por uma escola que possa elencar quais são as práticas que você deve ou não deve ter, porque você tem a mente de Cristo. Fala para quem está perto de você, diga, você tem. Não, fala com muita convicção, diga para ela, você tem. Não diga só você tem, faz assim, ó, como se você soubesse, porque você sabe que essa pessoa tem a mente de Cristo. Diga para ela assim, você tem. Balança o dedinho assim, ó. Aquele dedinho da certeza. Você tem a mente de Cristo. Diga para ela, você tem a mente de Cristo. Percebe que normalmente as pessoas não fazem esse tipo de mapeamento espiritual. Eu preciso saber que eu preciso orar, eu tenho que saber que eu tenho que orar, eu tenho que saber que eu tenho que ler a Bíblia, eu preciso saber que eu preciso me envolver com a causa do Evangelho de Jesus, mas muitas vezes as pessoas não fazem, porque falta o quê? Antes de faltar o mapeamento, está faltando a vigilância e está faltando a lucidez. O problema é lá atrás da sobriedade, então alguém está deixando de ser sóbrio. E por essa razão o Senhor diz, seja sóbrio, acorda, entra numa dimensão em que você acorda, você desperta, você se conecta com Deus para você entender que existe um movimento que te cerca e que mais do que isso, quer derrubar você, é a sua fraqueza. É a sua fraqueza. Porque quem se levanta, muito claro, o Senhor não fala com subterfúgios, né? Não é por parábola, ele diz, o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor. Aí as pessoas andam de qualquer jeito, porque descredencia a informação de que o diabo está ao derredor, diabo. Aí as pessoas dizem assim, mas Deus. Muitas vezes as pessoas abrem a boca e declaram isso romanticamente, apenas usando isso como frase de efeito. Deus me guarda, Deus me guarda. Como vai guardar alguém que não estiver debaixo da aliança dele? Como é que Deus guarda? Depois vai colocar na conta de Deus? Deus guarda, Deus guarda, Deus guarda. Alguém tem uma vida dissoluta, alguém se envolve aí com um monte de coisa errada, depois acontece o pior e vai dizer o quê? Não, Deus não guardou, por que Deus quis assim, por que Deus fez assim? Responde pelo que você tem responsabilidade. Responda pelo que você deixou de fazer e devia ter feito. Pela atitude que você devia ter tomado e não tomou. Então não dá para colocar isso na conta de Deus, na medida em que falta sobriedade, falta lucidez espiritual, falta vigilância, para que a gente possa lutar contra qualquer coisa, e aí é muito particular, é muito peculiar, a gente não pode desconsiderar que essas fraquezas existem. A gente não pode desconsiderar que essas limitações existem. E eu vou dizer uma coisa, a sensação de você vencer uma fraqueza é incomparável. Incomparável. Procure saber de fato, para alguém cujo coração está nas mãos de Deus, realmente nas mãos de Deus. Procura saber o que é que essa pessoa vivia no passado e como ela passou a viver depois de fato tendo entregue seu coração ao Senhor.
e como ela lida com aquilo que um dia para ela foi pedra de tropeço. Você vai saber dessa pessoa que cada vez que ela vê aquilo que outrora ela viveu e agora não se deixa mais afundar por conta disso, isso é um troféu permanente na vitrine da alma. Isso fica no seu coração dizendo aqui, ó, isso não é vaidade, nem orgulho, nem prepotência. Isso é a marca de Deus fazendo com que você saiba que Ele te faz mais que vencedor. É bem assim. É para você saber, porque a nossa fé, ela é alimentada de experiência em experiência. Por isso você precisa alimentar a experiência com Deus. Não dá para viver de experiência dos outros. Não dá para ver assim, olha, Deus abençoou o irmão, deu livramento aqui, abençoou o irmão com isso ali, abençoou o outro a colar. Você precisa de suas experiências com Deus. Não necessariamente nas mesmas áreas, mas você precisa das suas experiências com Deus. Coisa que faltou para ajudar. Deus levanta Jeremias, profeta Jeremias, você vai ver isso em Jeremias capítulo 7. E Jeremias diz assim, mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, do propósito do seu coração perverso. E andaram para trás, mas não conseguiram andar para frente. Sabe o que Deus está falando para Judá antes da invasão dos babilônios? Deus está falando assim, tantas vezes chamei a atenção, tantas vezes mostrei que você colheria aquilo que você estava semeando. Tantas vezes eu mostrei, revelei, deixei claro, mandei profeta, e olha que Deus mandou profeta no entorno desse episódio do domínio, do exílio babilônico. Deus mandou um monte de profeta. Tem gente que fica esperando o que mais? O que mais? Eu fico observando quando as pessoas não entendem onde é que está o seu papel, onde é que está o seu lugar. Isso não te torna independente de Deus, obviamente. Mais até do que isso, é Deus quem faz você ser aquilo que Ele deseja, que de fato você viva, realize, cumpra e seja. Deus quer te usar como exemplo. Quando a Bíblia diz, você é a carta escrita e revelada aos homens, o Senhor está dizendo, eu preciso de alguém para poder mostrar para outros que é possível. Deus está querendo usar a vida de quem quer, para que Ele possa mostrar que o poder dEle é manifesto no dia a dia, é manifesto nas mais diversas realidades de vida, porque o poder dEle indifere de onde está sendo, em que circunstância está acontecendo, é o poder dEle, simplesmente por isso. E Deus espera que você deseje, que você queira poder da parte de Deus. Não é poder para te exaltar, mas é poder para você entender como que Ele se exalta através de uma vida que se submete à vontade soberana dEle. Diga assim, a minha vida está aqui, Senhor. Diga, usa-me. Aí a gente precisa querer. Então, quando nós percebemos que muitas vezes as pessoas se colocam numa posição de soberba, de prepotência, de arrogância, porque passam a viver suas próprias vidas, elas estão colocando o evangelho num plano insignificante. E eu preciso entender que o evangelho é importante para mim. Eu sei que o evangelho é importante para você também, é ou não é? Sim ou não? É importante para você ou não é? Aí o Senhor pega o desobediente, assim como Ele estava mostrando para Judá, e mostrando para Judá que eles estavam vivendo aquilo que eles queriam, e o Senhor chamou a atenção, disse, vocês não inclinaram os ouvidos para mim, vocês não deram a mínima para mim, vocês não deram atenção para mim, queriam viver nos seus próprios conselhos. Aí o Senhor pega isso para dizer, você está parecido com Satanás. Com quem que você se parece, irmão? Você se parece com quem? Você se parece com quem? Está impactado ou está em dúvida? Impactado ou em dúvida? Com quem você se parece? Todo homem presunçoso, arrogante, soberbo, se torna parecido com Satanás. Deus levantou um profeta, o profeta Isaías, para poder falar com Israel a respeito do comportamento de Israel. E é esse profeta quem revela a natureza de Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, que dizem assim, e tu dizer no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem disse isso? Quem disse isso? Lúcifer disse isso. Eu preciso que você entenda isso aqui que eu vou dizer para você agora.
Lúcifer disse isso. Fala para quem está do seu lado, diga: Lúcifer disse isso. Não é Satanás ainda, é Lúcifer. Mas olha a natureza de Lúcifer, um querubim ungido para proteger, assim está escrito na palavra, querubim ungido para proteger. Quem cuidava dos corais celestiais, exatamente quem se levanta e se rebela contra Deus. A natureza do coração de Lúcifer já não era a mesma natureza de quando ele havia sido criado. E a Bíblia mostra que com isso, Lúcifer estava sendo presunçoso, estava sendo arrogante, estava sendo orgulhoso. Aí você vai dizer, mas foi ele, porque ele disse que ia subir ao céu, ele que disse que ia fazer, que ia acontecer. Pois é, mas as pessoas no nosso século, belíssimo século 21, nos chamados dias contemporâneos, as pessoas estão fazendo a mesma coisa, só que de uma outra forma. Porque quando a pessoa diz assim, eu vou fazer o que eu quero, eu vou deixar de me relacionar com Deus, eu vou fazer o que me interessa, eu vou buscar os meus próprios interesses, ele está usando da mesma natureza. A mesma natureza. Ou seja, Deus não tem nada e eu tenho tudo. Foi exatamente o que Lúcifer fez quando ele quis estabelecer o trono dele. Ele entendeu que ele era mais importante do que Deus e Deus não valia para coisa nenhuma. Afinal de contas, para que a gente entenda, se não existe reino ou território sem governo, você acha que qual era o projeto de Lúcifer? Qual era o projeto? Se apossando da autoridade, do domínio do reino de Deus, o que é que ele faria com Deus? Por acaso ele chamaria Deus para ser o primeiro-ministro do governo dele? Chamaria Deus para ser um assessor direto do governo dele? Ou o que é que você acha que Lúcifer desejaria fazer com Deus? Se fosse possível. É Deus fora. E o que é que as pessoas fazem quando elas buscam seus próprios interesses? Deus está onde, irmão? Fala para quem está do seu lado, diz assim, Deus está fora. E mais que isso, Deus está fora da vida de um monte de gente. Deus está ficando fora da vida de um monte de gente que busca os seus próprios interesses, as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências, e Deus está ficando fora. É por isso que dentro dessa natureza, você vê Jesus falando em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo. Você lembra dessa passagem? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. É assim ou não é? O que é que ele está querendo dizer com isso? Para um monte de gente que se comporta como Lúcifer, só pode ter como paternidade exercida sobre ele a paternidade de Lúcifer. Não é assim comigo, diga assim, não é assim comigo. Meu pai é Deus. Deus é meu pai. Deus é meu pai. Sabe que o que chama atenção também, nesse texto de João 8,44, ele diz assim, vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai, e ele ainda fala assim, ele foi homicida, preste atenção nisso, ele foi homicida desde o princípio, ele foi homicida, vamos lá, o que é um homicida? E por isso que a Bíblia fala, nem os homicidas, não é? Os assassinos, adúlteros, sodomitas e tal. O que é um homicida? O que é homicida? Fala para mim. Quem mata alguém. O homicida é quem mata alguém. Vamos lá, o texto fala, vós tendes por pai o diabo, não é comigo nem com você, mas é quem deixa Deus fora, como Lúcifer fez ou desejou fazer, Deus fora, aliás, do próprio desejo do coração de Lúcifer, ele já deixou Deus fora, porque ele queria estabelecer o reino e o trono dele, então Deus já estava fora, mesmo antes de ser consumado, e não foi consumado, diga-se de passagem. Mas o que a gente percebe é que o Senhor diz assim, eles lá têm por pai o diabo, quem quer se comportar de tal forma em que Deus fica fora, ele está dizendo, esses têm um pai e o pai é o diabo. E ele fala assim, e esse pai foi um homicida. Ele está falando, tenha cuidado para que essa pessoa ou essas pessoas não herdem a mesma natureza homicida do vosso pai. Homicida é quem? Homicida é o quê? Você sabe o que é que acontece? Deus criou um ser celestial chamado Lúcifer para reger os corais celestiais. Deus criou um ser celestial para que Deus fosse servido por esse ser celestial. O que foi que aconteceu com esse ser celestial? Fala para quem está perto de você, diga assim, morreu. Agora eu pergunto, morreu como?
Como dizem por aí, de morte matada ou morte morrida? Homicida, para homicida não tem morte morrida, só tem morte matada. Sabe por quê que o diabo é homicida? Porque ele matou Lúcifer. Lúcifer era um projeto de Deus, criação de Deus, para cuidar dos corais celestiais, para proteger os céus. Lúcifer nasceu com esse propósito, Deus o criou para isso. E quem mata Lúcifer é o diabo. O diabo está matando um monte de gente. E muita gente tem matado o projeto que Deus tem na própria vida. Por isso ele fala, vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade do vosso pai. Ele foi homicida, ele está dizendo assim, quem tem como pai o diabo tem a mesma natureza homicida, que mata o projeto de Deus, que deixa Deus fora dos planos e da vontade dele, alheio à vontade dele. E assim essas pessoas continuam assumindo as suas vidas. E você vai entender que no próprio livro de Isaías, que eu falei há pouco de quando Lúcifer falou que ia sentar o trono dele, que ia estabelecer o trono dele acima das nuvens, seria semelhante ao Altíssimo. Você vê que no fechamento desse texto, no entendimento desse texto, versículo 15, Isaías 14, a Bíblia diz assim, contudo será levados ao inferno. Diga, inferno é o lugar onde estão os mortos espirituais. Por que ele foi levado ao inferno? Porque ele foi um homicida. E ele foi homicida por quê? Porque ele matou o projeto de Deus através de uma criação chamada Lúcifer, que tinha um objetivo de serviço ao Senhor no céu. Simples assim. Simples assim. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção à igreja de Éfeso, ele diz assim, não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. O mesmo cuidado de Paulo, falando com a igreja de Éfeso, ele reitera para a igreja de Tessalônica, 1 Tessalonicenses 5:22, ele diz assim, abstenha-se, afastai-vos, apartai-vos de toda aparência do mal. O seu lugar não é onde está o governo de Satanás. O seu lugar não é onde ele estabelece a sua autoridade, o seu domínio, o seu governo. O seu lugar é no Senhor. Fala para quem está perto de você e diga, o seu lugar é no Senhor. Então se afaste de qualquer coisa que possa ter o cheiro, que possa ter aparência, que possa ter alguma semelhança ou que possa lembrar alguma coisa que tenha a ver com o diabo. Não é para você. Não é para você. O seu lugar é no Senhor. O seu lugar é no Senhor. Dito isso, saiba que o seu lugar não é andando por aí, sem lenço e sem documento, como diz a canção popular, mas você tem lenço e tem documento, irmão. O seu lenço é o lenço da súplica, você tem que estar na igreja, chorando, e a Bíblia diz que a gente precisa chorar, gemer, suplicar diante de Deus. É o seu lenço. E o seu documento é a sua identidade, é o crivo, é o carimbo de Deus que está posto sobre você quando Ele te fez filho. E você o recebeu e se constituiu como filho de Deus, ao que crê no nome dele. É com você isso, diga amém. Amém. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Preciso orar, preciso. Eu só entendo o que é vigilância. A vigilância me leva a buscar mais, me leva a vigiar mais e me leva também a orar mais. Me leva a orar mais. Sabe o que é que eu entendo a respeito disso? Imagina que alguém vai para a academia. Quem frequenta a academia? Levanta a mão. Misericórdia. Não você. Não levanta, não, você não. Quem já frequentou a academia? Amém. Me assustei agora. Tem mais ex do que atual, né? Então, quem já frequentou a academia, e quem não frequenta a academia, nunca frequentou. E mais uma, e quem não vai, não vai querer nunca na vida ir para academia. E tem até uns 3 aí que nunca querem ir para academia. Vão querer nunca na vida. Mas sabe o que é que eu entendo? Uma pessoa que vai para a academia, ela vai passar 6 meses na academia. 6 meses. O que é que você acha que vai acontecer no final de 6 meses? O que é que você espera? Resultado, transformação vai ficar como? Malhado? Quem foi
Quem foi que disse a você que quem vai para a academia fica malhado? Quem disse a você que quem vai para a academia fica bombado, fica forte? Quem disse? Não é por alguém ir para a academia. É quando essa pessoa resolve entrar na academia, fazer uso daqueles aparelhos e ser instruído por um personal que está ali para poder dar assistência a essa pessoa, para ela fazer o que é certo, não fazer besteira. Ninguém atinge nenhum resultado do ponto de vista físico só por ir à academia. Porque se vocês quiserem, a gente tem uma academia aqui em cima. A gente, antes de sair, afinal de contas, não é tão desgastante assim, você sobe, dá uma olhada e desce. Em 6 meses, eu quero ver seu braço desse tamanho. Só fazendo isso. Vai acontecer? Não, não vai. É porque para alguém realmente ficar forte, ficar malhado, ficar bem condicionado fisicamente, essa pessoa não tem somente que ir para a academia, mas ela precisa fazer uso dos aparelhos daquela academia, ela precisa ser instruída a fazer dentro daquilo que se entende como pressuposto científico, ela precisa fazer as atividades dentro daquilo que está planejado, que está determinado para ela, que afinal de contas é diferente de outra pessoa, mas ela precisa cumprir um rito. É isso que vai fazer com que ela alcance resultados. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que ninguém é crente só por entrar na igreja. As pessoas não são crentes só porque vão para a igreja. As pessoas vão para a igreja, ou as pessoas são crentes porque elas entram na igreja e precisam entrar na igreja, mas elas oram na igreja, mas elas leem a Bíblia na igreja, mas elas louvam, adoram na igreja, e elas se relacionam com pessoas dentro da igreja, e dão a paz do Senhor, e abençoa, e abraça, e liberam a palavra dentro da igreja. Você está percebendo que tudo isso faz parte daquilo que Deus nos ensina na palavra dele? Por isso, é como se eu estivesse indo para a academia espiritual. E na academia espiritual eu preciso, assim como na academia natural, que a pessoa precisa ir para a academia, eu entro na igreja. A pessoa entra na academia, eu preciso entrar na igreja. É quem está se fortalecendo espiritualmente, quem está se fortalecendo do ponto de vista físico. Entra na academia lá, a gente entra na igreja aqui. Aí a pessoa tem que fazer o que lá? Tem que fazer o que lá? Usar os aparelhos, não tem? Usar os aparelhos, tem que fazer uso dos aparelhos. Seu aparelho está aqui, ó, é a Bíblia, é a palavra de Deus, é a espada. Esse é seu aparelho, esse é seu utensílio. E para você usar bem esse utensílio, você precisa fazê-lo na direção do instrutor, que lá é o personal, e aqui, não vou nem dar pesca. Nem vou dar pesca. E é o Espírito Santo de Deus que intercede por vós através de gemidos inexprimíveis. O que é que ele está fazendo? O que é que o Espírito Santo está fazendo? Está dizendo, é por aqui, filho, é isso aí mesmo. Vai, chora, chora. Vai que eu estou consolando aqui, eu estou orientando aqui, eu estou te dando lucidez, sede sóbrios. Ninguém consegue ser sóbrio e, obviamente, ninguém consegue vigiar se não estiver se relacionando com Deus, irmão. Se não tiver oração, esquece. Se não tiver oração, esquece. De repente as pessoas querem orar apenas para que o outro possa ver que ele ora. Aí dobra o joelho, talvez até olhe pelo canto do olho, para ver se tem alguém olhando. Se alguém estiver olhando, ele continua ali mostrando que ele ora, e depois ele se levanta, feliz da vida, limpando o joelho, mostrando que ele estava ali debruçado na presença de Deus, mas não é a recomendação do Senhor. Ele não quer um relacionamento superficial como esse, um relacionamento tão supérfluo como esse. Ele quer um relacionamento de verdade. E no relacionamento de verdade você vai entender que você pode estar até dentro do seu banheiro, mas onde o seu coração está sensível, Ele está com você, irmão. Ele está com você. Então eu não preciso criar estereótipos, nem preciso me convencer de que eu estou sendo um bom crente, porque quem pode aferir se eu estou sendo um bom crente ou não é o próprio Deus, é Ele quem vai aferir, afinal de contas Ele é a perfeição. Se nós ainda buscamos a estatura de perfeição e não chegamos e não chegaremos a essa estatura de perfeição nessa terra, nós temos o perfeito que olha para a gente e Ele identifica onde é que é necessário se mudar, onde é que é necessário a gente reparar.
as arestas, aparar as arestas. Mas fato é que a gente precisa orar, orar, orar e orar, se relacionar com Deus. De repente você encontra algum irmão perto de você aí que está com o olho fechado nessa hora, ele está orando. Não se preocupe, ele está orando porque ele está se relacionando com Deus, faz parte. Deus está se relacionando com você. O Espírito de Deus fala, não tem jeito, o Espírito de Deus fala, não tem jeito não, né? Louvado seja Deus. Marcos capítulo 14, versículo 38, a Bíblia diz: vigiai e orai para que você não entre, não caia em tentação. E aí o texto diz assim: o espírito está pronto, mas a carne... E tem um monte de crente que justifica as fraquezas para dizer assim, é por causa da carne, é por causa da carne. Tem algum irmão que está vivendo algum problema da carne, a gente resolve agora mesmo. Transforma você em espírito para você já conhecer o porvir, não tem problema nenhum. Tem alguém que está com problema na carne? Tem alguém que está com problema na carne? A carne é fraca. Sabe o que é que as pessoas precisam fazer? Cultuar o hábito do relacionamento permanente, o relacionamento contínuo com Deus. Paulo fala para a igreja de Tessalônica e ele conclama a igreja de Tessalônica para que possa orar pelo ministério dele. Para que possa orar, porque o que mais tinha era gente que defraudava o evangelho, era gente que comprometia a sã doutrina, aqueles que perseguiam Paulo. E nas viagens missionárias de Paulo, em todas as perseguições, o que mais Paulo precisava era de alguém que pudesse estar ali reparando as brechas e pudesse estar orando por ele. Imagina que eu falo isso para você, eu sei que não é novidade, mas o quanto a sua igreja precisa que você ore por ela. Ore pela sua igreja. Ore do ponto de vista espiritual da sua igreja, do ponto de vista físico, do ponto de vista estrutural, de todos os pontos de vista. Ore pela sua igreja. Ore pelas lideranças do ministério, ora pelos cooperadores da igreja, ora pelo irmão que você vê vez ou outra, ou o irmão que você vê continuamente, ora por ele. Vai dizer que não tem motivo para orar? Não tem, afinal de contas, a minha agenda é tão restrita, tão limitada de oração, e por isso eu acabo preenchendo ela com outros afazeres? Não é assim, né? É claro que não é verdade, isso não procede. Mas Paulo, quando ele chama a igreja de Tessalônica, 2 Tessalonicenses 3:1, está escrito assim: no demais, irmãos meus, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Ele está dizendo, assim como Deus tem abençoado a sua vida, seja instrumento de Deus para orar, para que Deus abençoe a obra, o ministério, abençoe a viagem missionária, abençoe o aniversário da igreja, abençoe o bazar que vai acontecer. Ore! Ore! Então eu tenho motivos, eu vou encontrar razões para dizer, por que eu tenho que chegar cedo na igreja? Vou colocar o papo em dia? Não, claro que a relação com os irmãos é muito importante, a comunhão do corpo ela é muito importante. Mas será que você não está dando uma importância em desequilíbrio, porque está fazendo mais uma coisa e deixando de fazer outra que é tão importante quanto? Está faltando razões ou motivos para orar? Não, claro que não está faltando, não estão faltando motivos para orar. E Paulo deixou isso muito claro. Orem pela minha vida, orem pelo ministério, orem porque eu estou sendo perseguido. É porque às vezes a gente dá muito mais valor ao problema quando o problema é conosco, não é assim? Então quando a coisa acontece, quando afeta a própria pessoa, ela entende que isso realmente é muito pesaroso. Mas quando é com o outro, às vezes é assim, fica tranquilo, irmão, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Há poucos dias aí eu fiquei sabendo de uma pessoa que dentro da vida pública recebeu a visita de uma família que estava passando fome. E essa pessoa recebendo a visita dessa família que estava passando fome, o pai de família disse para ela assim, eu só estou vindo aqui porque não tem um jeito. Eu não queria me humilhar para te pedir alguma coisa para comer, mas eu estou passando fome. Eu, minha mulher e meus filhos, a gente não tem o que comer. E eu estou aqui para te pedir ajuda, porque, afinal de contas, você já exerce um mandato dentro da legislatura na cidade e você tem, certamente, credibilidade em meio à sociedade. Pode abrir caminho para que eu possa me alimentar e alimentar minha família. E a pessoa simplesmente disse para ela, vai para a igreja e vai orar, quem sabe você ganha aí alguma coisa, porque
você vai experimentar a conversão e Deus vai abençoar você pelas almas que você ganhar. Pergunta a você, irmão, será que faz sentido? Será que faz sentido isso? Será que é coerente isso? Quantas razões e quantos motivos você vai encontrar para orar? Orar por tantas causas, por tantas necessidades, tanta coisa. O apóstolo Paulo, quando chamava as pessoas a estarem, e esse recado foi para a igreja de Tessalônica, orem pelas minhas... Paulo não se prendia a um determinado lugar, viajava pela Ásia, de forma geral, onde ele estava semeando uma igreja, ou semeando a sã doutrina em uma igreja, estava multiplicando as igrejas em toda a Ásia, e precisava que alguém estivesse ajudando, pelo menos em oração. Pelo menos em oração. Mas sabe o que é que acontece? Numa dessas viagens do apóstolo Paulo, ele chega a Corinto, e você vai ver isso em 1 Corinto, capítulo 1. Quando ele chega em Corinto, ele chama a atenção das pessoas que poderiam estar orando. Mas elas estão fazendo o quê? Produzindo dissensão. É meio crente desocupado, porque crente ocupado está orando. Aliás, não tem crente desocupado. Quem é crente, levanta a mão. Quem é crente? Jesus, vou perguntar de novo. Quem é crente? Se você é crente, você não está desocupado, irmão. Não está desocupado. Porque quando você terminar de orar por alguma coisa, você vai orar por outra. Aí você vai se lembrar que tem gente da sua casa que precisa, da sua família que precisa, do vizinho que precisa, do irmão que precisa, de alguém que precisa. Aconteceu aquele problema com o atleta do Nacional do Uruguai na semana passada, no jogo em São Paulo, e eu estava hoje de manhã orando para que Deus pudesse livrá-lo da morte. Ele morreu ontem de noite, eu não sabia, soube hoje de manhã. Tem motivo para orar, irmão? Não tem? Tem razão para orar ou não tem? Aí o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, você vai ver, está escrito assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Vivam em unidade, vivam em harmonia. Ele diz assim, que não haja entre vós dissensão, mas estejam unidos num só pensamento, num mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, aí vem a decepção de Paulo. Ele diz assim, é para vocês viverem unidos, integrados, é corpo. Mas ele diz, mas eu tomei conhecimento, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vós. Eu fico imaginando a cabeça de Paulo dizendo assim, eu vou para casa de um monte de gente, eu levo uma mensagem de transformação de vida para um monte de comunidade, é para todo mundo estar dando junto, dar as mãos, bora para cima, e chega encontro de dissensão. Os da família de Cloé. Você vê como Paulo falava a respeito das famílias e como as comunidades, elas eram consolidadas, estabelecidas por famílias. A família de Cloé, e não vai chamar a família de Cloé de fofoqueira não, viu? Mas soube pelos da família de Cloé que está tendo dissensão entre vós. Em outras palavras, ele está dizendo assim, era para vocês estarem andando em unidade. Era para vocês entenderem que quando vocês estão em oração, estão buscando juntos a face do Senhor, vocês estão glorificando a Deus. Vocês estão glorificando a Deus. Quer ofertar alguma coisa a Deus? Porque há quem diga assim, aleluia, glória a Deus, Senhor, estou eu aqui. Senhor, tu que estás assentado entre querubins e serafins, eu estou aqui, nesse fins do mundo, orando, buscando. Onde é que está o Senhor? Quer ofertar alguma coisa ao Senhor? Pega alguém e vai orar junto, irmão. Puxa alguém para orar junto. Quer entregar um presente para Deus? Puxa alguém e vai orar junto. Vai chorar junto, vai gemer junto. É isso que Deus espera. Sede sóbrios e vigilantes. Porque o diabo, vosso adversário, e as pessoas estão vendo que tudo isso é o reino de Satanás se estabelecendo no meio das pessoas. É como se as pessoas estivessem dentro da festa. Pau está quebrando. E as pessoas estão dentro da festa. Dentro da festa. Coloque a sua vida diante de Deus, irmão. É você e Ele. Deus escolheu você. Sabe, quando eu falo Deus escolheu você, não é do ponto de vista de acepção de pessoas, como se Ele não tivesse escolhido outra pessoa. Mas é uma retórica. Deus escolheu você, como escolheu até mesmo quem deu as costas para Ele. Deus escolheu Judas.
Aliás, diga-se de passagem, Deus escolheu Judas mesmo, por Jesus Cristo. Escolheu e deu uma oportunidade para Judas. Afinal de contas, o Senhor não deixa ninguém, mas Ele também deixa claro que ele diz assim, Jesus diz assim, todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus era tão convicto disso, que Ele sabia que não se perderia nenhum daqueles que Deus o havia entregue. Pai, não vai se perder. É como alguém que diz assim, eu vou, não vai, não perde não, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Por isso que Deus te escolheu. Por isso que Ele te escolheu. Porque Ele não quer perder você. Porque Ele não quer perder você. O grande problema das pessoas, e aí vai uma recomendação, é quando ela quer confiar em si mesma. Cuidado com você. Talvez o maior perigo que ronda a sua vida é você mesmo. Cuidado com você. Fala isso aí para quem está perto de você. Diga assim, cuidado com você. Diga assim, você é perigoso. Você é um indivíduo de altíssima... Irmão, você não tem noção. Você é um indivíduo de altíssima periculosidade, irmão. Você não tem noção disso. Do ponto de vista espiritual. Altíssima periculosidade. Por que isso? Porque o coração do homem se inclina para aquilo que ele deseja, para aquilo que ele quer. E normalmente as pessoas, elas cegam quando querem alguma coisa. Cegam quando querem alguma coisa. Esquece de princípio, esquece de valores, esquece de tudo. Você sabe que quando Jesus escolheu Judas, Judas era qualificado pela sua organização, Judas Iscariotes, hein? Qualificado pela sua organização, um dos mais instruídos dos apóstolos de Jesus Cristo, alguém que tinha habilidade e era um financista sem igual, por isso que ele passou a cuidar das finanças da comunidade, daqueles que estavam andando com Jesus, era quem cuidava do dinheiro, um cara de confiança, um cara preparado para isso. Mas sabe qual foi o grande problema de Judas? É que ele não sabia lidar com ele mesmo. O grande problema de Judas foi esse. Ele não sabia lidar com ele mesmo, não conseguia ser sincero com ele mesmo. A Bíblia fala pelo profeta Jeremias, 17:9, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Cuidado com o coração, irmão. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, ele diz assim, aquele, pois, que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Você está de pé, irmão? Em Cristo Jesus você está de pé? Então tenha cuidado, cuide-se para que você não caia. Cuide-se para que você não caia. Cuidado com a autossuficiência, cuidado com o você mesmo. Seja sóbrio e vigilante. Seja sóbrio e vigie, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, querendo estabelecer o governo, a autoridade e o domínio. Está esperando as pessoas abrirem brechas. Fala para quem está do seu lado, diga assim, fecha a brecha, irmão. Fecha a brecha. Fecha a brecha, irmão. Falando da igreja de Roma, Romanos capítulo 7, versículos 19 e 20, você vê o apóstolo Paulo dizendo assim, porque eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E ele diz assim, e se agora eu faço o que eu não quero, então já não sou mais eu, é o pecado que está em mim. Você entende o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, se eu não tenho domínio, se eu não tenho sobriedade, lucidez espiritual para poder fazer o que é certo, e eu estou fazendo o que é errado, já não é mais eu. Perdi minha natureza, perdi minha referência, identidade, agora já não sou mais eu. Agora é o mal que habita em mim, agora é o pecado que habita em mim. Ele está dizendo assim, se eu não conseguir dominar minha fraqueza, a minha fraqueza me domina. Fala para quem está perto de você, diga, se você não dominar a sua fraqueza domina você. Eu quero fechar essa mensagem com a parábola que Jesus, ele traz do capítulo 18 de Lucas. No capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus traz uma parábola. E ele fala de dois homens. Estavam dois homens que subiram ao templo para adorar, como era costume do povo de Israel. Desses dois homens, um era publicano e o outro era um fariseu. E o fariseu, presta atenção, olha o fariseu. O fariseu diz assim,
Deus, estou eu aqui. Estou eu aqui, Senhor, estou orando, estou louvando, dou dízimo, dou oferta, estou fazendo um monte de coisa, e o Senhor está vendo tudo isso, eu estou fazendo. Aí a Bíblia fala, nessa parábola, Jesus fala do publicano, que está também no seu lugar de oração, e ele não consegue nem levantar a cabeça para o céu, porque ele não se acha digno para isso. Ele está de cabeça baixa e está dizendo, eu sou pecador, eu preciso do Senhor, preciso da tua ajuda, preciso da tua mão, preciso da graça, preciso, Senhor, e que esteja estendida sobre mim as tuas misericórdias. A pergunta que eu quero trazer para você é, qual dessas duas orações você sentiu que agradou o coração de Deus? Será que é de alguém que se encheu de vaidade, querendo mostrar alguém que essa pessoa nunca foi? Ou é reconhecendo que precisa de Deus todos os dias? Porque assim é quem não reconhece que precisa viver dia após dia dependente de Deus. Qualquer pessoa que não reconhece que precisa depender de Deus, necessita de Deus todo dia, é alguém que vai achar que o que ora é suficiente. Senhor, lembra? Já estive na igreja há quantos anos atrás? Senhor, o Senhor sabe que eu oro de verdade. Ora mesmo? Há 200 anos atrás orou assim. A gente precisa olhar para dentro, precisa reconhecer que a gente precisa e dá para melhorar.